Bom dia a todos e todas. Vamos dar início ao debate das 3 chapas que concorrerá ao próximo ambiente da DUFEP, e as chapas decidiram modificar o layout do debate, eram 3 blocos e agora terá a redução dos blocos e tempo. Então, mais ou menos o debate será de 1h30. O primeiro bloco será a apresentação das chapas, com 8 minutos para cada chapa por ordem de sorteio. O segundo bloco foi suspenso pelas 3 chapas, então não acontecerá. Iremos direto para o terceiro bloco, que a ordem das falas dos candidatos será definida por um único sorteio inicial, que é lá o primeiro sorteio agora. Serão sorteadas 3 perguntas, tendo os representantes de cada chapa 5 minutos para responder cada uma. Nesse bloco haverá alternância da ordem de resposta. A primeira pergunta será respondida pelo primeiro sorteado, seguido pelo segundo sorteado e, consequentemente, o terceiro. A segunda pergunta será respondida inicialmente pelo segundo sorteado, seguido pelo terceiro, finalizando com o primeiro. A terceira pergunta será respondida inicialmente pelo terceiro sorteado, seguido pelo primeiro, finalizando com o segundo. O bloco será composto por pergunta feita pelos professores presentes na plateia. As perguntas só serão aceitas no formulário com todos os campos devidamente preenchidos, que será entregue até o início do debate, que os colegas já receberam. Cada professor presente poderá fazer uma pergunta. As 3 chapas deverão responder as mesmas perguntas. E o último bloco, considerações finais, será feito sorteio na ordem das falas dos candidatos. Cada candidato terá 3 minutos para suas considerações finais. Então, vamos dar início ao primeiro bloco, que será o sorteio a ser iniciado as falas e 8 minutos para a apresentação de cada chapa. Chapa 3, 8 minutos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós, da chapa 3, estamos apresentando o quadro geral da nossa intervenção, o quadro geral da nossa linha de política, iniciando no momento grave em que a gente vive no país. É a maior crise econômica da história brasileira, e isso não é exagero, é um fato estatístico. É maior que a crise dos anos 30, é maior que a crise dos anos 80. Junto com a grave crise econômica, vem a solução dada por parte dos liberais, que é no sentido de redução de direitos, redução de salários, redução de gastos públicos. Essa estratégia só fez piorar a crise, tanto do ponto de vista da crise econômica em si, quanto de uma grave crise social que se instala no país, que vai para além dos desempregados, dos mais de 15 milhões de desempregados do Brasil, e passa a atingir toda a classe trabalhadora no tocante a direitos conquistados arduamente durante muitas lutas, durante muito tempo, e que esse governo conseguiu, o atual governo, conseguiu a façanha de, por exemplo, quebrar a CLT, algo que nem a ditadura empresarial militar de 64 chegou a fazer. E também conseguiu uma outra façanha, que foi congelar os gastos públicos por 20 anos. Isso você não viu nem em famosos governos liberais, como do Pinochet, Fujimori, Menem, FHC, nenhum deles chegou ao ponto de congelar os gastos públicos por 20 anos. Essas medidas, elas vão construindo um cenário de perda de direitos sociais, que vem junto com um processo também de repressão política. E o quadro geral que se desenha é que isso não tem solução no curto prazo, tanto a crise econômica quanto a crise social. Nesse cenário, a gente precisa ter um sindicato que esteja compatível a essas circunstâncias históricas, ou seja, que faça jus ao momento em que precisamos de uma organização dos trabalhadores em educação aqui na Federal, que consiga promover a unidade, consiga promover a organização em vista a fazer frente a essa situação. O quadro específico das universidades, é claro que é mais claramente atingido em termos dos cortes dos gastos, mas ela também sofre o impacto
da repressão política, inclusive com a perseguição política a professores que fazem, por exemplo, cursos de extensão sobre o golpe parlamentar de 2016 e que estão sendo questionados na justiça por fazerem um curso de extensão. Ou então outro que fez um seminário sobre a reforma agrária e que também foi convidado a visitar a Polícia Federal para explicar por que ele está fazendo um seminário sobre a reforma agrária. Um conjunto de situações que você não via há muito tempo e que vão no sentido de ir bloqueando a resposta da sociedade a esse quadro mais geral. Então, a forma que nós estamos apresentando a nossa linha política começa daí, dessa circunstância mais geral, desse momento histórico que nós vivemos e que existe do nosso órgão do FEP uma resposta compatível. Dadas as circunstâncias também específicas da universidade, a gente vai ter que saber dar resposta a questões mais específicas, mais imediatas, que estão tocando o professor no dia a dia, mas também essas lutas mais globais, essas lutas nacionais, com as quais nós temos que nos articular, e em especial atuando juntamente com o ANTES. Então, eu sou candidato, meu nome é Atenágoras, eu sou candidato a presidente pela Chapa 3, e agora a Soraya, que é candidata a vice-presidente, vai exatamente pegar essa dimensão mais específica da universidade e do movimento. Bom dia a todos os professores, professoras e demais que estão aqui presentes acompanhando o debate, também aqueles que vão acompanhar depois na transmissão, né, também pelo online. A caracterização que a gente faz, né, da Chapa 3, graúna, democrática e de luta, é que o golpe, além dos seus efeitos, né, de intensificação da crise política, da manifestação, né, como ele está ligado com a própria crise econômica, ele abre um processo também de aumento de uma ofensiva conservadora. E isso se manifesta de muitas maneiras, seja dentro da universidade, mas também fora. Se intensifica a opressão sobre as mulheres, a gente vê os dados, né, da violência cada vez maior, as manifestações, né, do racismo, da opressão sobre os negros, população LGBT, restrição de direitos civis, uma perseguição cada vez maior de lideranças indígenas, quilombolas, camponesas. Então se abre uma intensificação da militarização da política, da repressão aos movimentos sociais, e com casos extremos, né, como é o caso da intervenção militar no Rio de Janeiro, sob os marcos em que acontece, inclusive, o assassinato da vereadora Marielle Franco. E, inclusive, a prisão do Lula é parte disso, né, de uma militarização da política cada vez maior, de uma perseguição seletiva e que é uma continuidade do golpe, uma vez que tem o único objetivo de interferir nos resultados eleitorais e vem junto com uma série de medidas de restrição às liberdades democráticas. Nas universidades, a gente está vivendo isso com as tentativas de aprovação no plano federal da legislação da escola sem partido, que já vem sendo aprovadas em estados e municípios. A reforma do ensino médio abriu também uma mudança agora na base nacional comum curricular, que tem a restrição a uma série de debates que está mostrando esse avanço, e tem essa perseguição a professores que o Atenágoras estava comentando. Então tem dentro desse avanço uma clara ofensiva contra a autonomia universitária e contra a liberdade de ensino. E junto, né, com todo esse processo de crise política, crise econômica, avanço desse conservadorismo, isso exige de nós uma resposta unitária. E nós, né, a Chapa 3, Graúna, é a única de oposição. As duas outras chapas, elas são continuidade da gestão atual. E como oposição, a gente faz um balanço crítico da condução atual do sindicato, né, uma vez que tem direcionado o sindicato para se tornar um sindicato de serviços, com aumento de convênios, festas cada vez mais caras. E enquanto a gente estava batalhando, por exemplo, para construir a greve geral, para derrotar as medidas do governo Temer, o que a gente percebe é que eles estavam trabalhando pela saída do FEP, do nosso sindicato nacional, né, uma tentativa de aproximação com o PROIFES, e isso não nos prepara para enfrentar esse duro contexto de ataques que vem do governo golpista, esse duro contexto de crise, né, e desses cortes que vão se intensificar na universidade.
Para isso, a gente defende a unidade mesmo na luta, a retomada de um funcionamento democrático da entidade, com respeito às instâncias coletivas, o fortalecimento do Conselho dos Representantes, e esse movimento vem, então, de uma série de professores que já estão aí na luta em defesa da universidade pública e que também vieram se aglutinando em torno desse projeto no último período. Obrigado. Próxima chapa a fazer a sua apresentação é a chapa 1. 8 minutos. Bom dia a todos e todas. Nós da chapa 1, a do FEP, 40 anos de luta, gostaríamos de ressaltar inicialmente que a nossa chapa ela foi constituída a partir de um grande esforço em unir diversas correntes de pensamentos da UFPE, tendo em vista a necessidade da unidade do campo progressista para combatermos o momento crítico que o país vive do ponto de vista político. A nossa democracia está ameaçada, o Estado Democrático de Direito tem sofrido duros ataques e a soberania do nosso país está sendo posta em xeque, uma vez que as nossas reservas de petróleo estão sendo entregues a petrolíferas internacionais de forma desordenada, né, causando um grande prejuízo ao país. O sistema da Eletrobras também está sendo colocado à venda por preço insignificante e tudo isso gera um desmonte completo no projeto de país que foi pensado nas últimas décadas. Nessa perspectiva, nós entendemos que é importante defender a universidade pública, gratuita e de qualidade, porém, nós precisamos defender o Estado Democrático de Direito, sem o qual nós não teremos condições de ter a universidade pública e não teremos a menor condição de brigar por melhorias salariais e por melhores condições de trabalho. Nessa perspectiva, nós também entendemos que o marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação, estabelecido no início do governo Lula, também tem sido desmontado, em consequência de toda a política de desestruturação e desconstrução do incentivo ao financiamento público à pesquisa nas universidades públicas, que é quem conduz a produção científica e tecnológica do nosso país. Nesse sentido, nós gostaríamos de destacar que nós da chapa 140, a do FEP 40 anos de luta, nós defendemos o fortalecimento de movimentos como o Conhecimento Sem Cortes, do qual a do FEP já faz parte, junto com outras ADs, e também com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, junto com a Academia Brasileira de Ciência. Também entendemos que é importante fortalecer a Frente Pernambucana em Defesa da Universidade Pública, que conta com apoio da centrais sindicais como a CUT, CTB, com entidades estudantis como UNE, UEP, e outras ADs como a AD da Universidade Federal Rural, da UPE, e segmentos também que representam os técnicos. Então, são estudantes, técnicos e professores unidos em prol e em defesa da universidade pública. Então, defender a universidade pública, defender a ciência, pesquisa e inovação, é defender as condições para que o nosso país seja soberano. Porém, para que isso aconteça, nós precisamos ter o Estado Democrático de Direito assegurado. Por isso, nós entendemos que é importante a unidade do campo progressista da nossa universidade para combatermos toda essa política de retrocessos que tem sido implantada no Brasil depois do golpe. Além disso, há questões relevantes que nós entendemos que precisam ser discutidas, como o próprio movimento sindical. Alguma coisa não está funcionando bem. A gente tem dois exemplos bem interessantes na última semana, quando aconteceu um evento na UFPE sobre Revolução Industrial 4.0, e o impacto dessa revolução, qual o papel da universidade nessa revolução. E nós tivemos o auditório do CCSA lotado de professores, inclusive estudantes,
Então mostra que a Cátedra Paulo Freire também foi um sucesso de público, de participação da comunidade acadêmica, e isso nos faz questionar por que o nosso sindicato não tem mobilizado os nossos docentes com o mesmo entusiasmo e inclusive com a mesma presença de público que outros eventos que têm discutido a ciência, tecnologia e inovação, a universidade pública e outros debates de cunho acadêmico-político. Então, eu acho que isso é um sinal de que nós precisamos discutir o futuro do nosso movimento. Bom, pessoal, a chapa, a do FEP, 40 anos de luta, é exatamente porque nós estamos há 40 anos nesta luta. Nós fizemos na atual gestão a maior assembleia da história do movimento docente da UFPR. Isso porque nós entendemos que a grave crise política, eu estou dizendo a grave crise política, ela é pior do que aquela que aconteceu em 1964, porque agora não é aquela que você vai encontrar as armas pressionando. O sistema de golpe mudou. Agora se usa a mídia, se usa o judiciário para a retirada de direitos fundamentais da classe trabalhadora. E é nesse aspecto que é importante a gente entender, porque nós não podemos ser um sindicato isolado. Tem que ser um sindicato articulado, com todas as forças que estão na luta contra a perda de direitos da classe trabalhadora. E é por isso que nós temos trabalhado constantemente nessa articulação com várias frentes. Quando aí surgiu a reforma da Previdência, quando começou a emenda constitucional, que deu origem, a proposta que deu origem à emenda constitucional 95, a emenda constitucional 95 foi a pior emenda que podia acontecer no país, porque ela descaracterizou a nossa Constituição Cidadã, construída a duras penas pela luta do povo brasileiro em 1988. Nós temos que recuperar a nossa Constituição de 1988, que foi destruída com a PEC 95. Por quê? Porque esta PEC descaracterizou o papel social, o papel de soberania do país. É nesse sentido que é importante entender que quando nós dizemos aqui que eu não tenho um país soberano, não tenho um país autônomo, se não houver um forte investimento em ciência e tecnologia, e a emenda constitucional faz exatamente o oposto, retira todo o investimento em ciência e tecnologia, em educação e em saúde. Vamos dar exemplo como é que é isso aí, e promove a desnacionalização do país, porque ao colocar empresas estratégicas para o desenvolvimento à venda, nós estamos observando que muitas dessas empresas estão sendo compradas por empresas estatais de outros países, e nunca uma empresa estatal de um país fora vai defender a soberania e os interesses do Brasil. É nesse sentido que nós vamos ser radicalmente contra essas privatizações, porque elas são contra o interesse do Brasil como nação. Então, eu queria chamar a atenção que todo o golpe que foi preparado no Brasil foi antecedido pela ausculta feita pela CIA, da presidente Dilma, dos presidentes das grandes empresas nacionais, para ter as informações necessárias à destruição daquilo que estava sendo construído de soberania e nação, que tem um forte peso na organização geopolítica internacional com a formação dos BRICS. Chapa 2. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação estamos aqui trazendo algumas questões da Chapa 2 para debate. Mas antes de iniciar minha fala, eu faço um questionamento. Cadê o intérprete de Libras que foi prometido? É por essa postura e por essas leituras que nós estamos defendendo a inclusão. Temos professores com deficiência na universidade. E o direito de escuta em debates que trabalham com a questão da categoria docente não são respeitados pela acessibilidade comunicacional. É por isso que a gente está aqui discutindo inclusão. Inclusão é democracia, é respeitar as singularidades, é respeitar o sujeito em seu espaço de trabalho. Estamos discutindo questões de nível nacional e entendo a gravidade dessas questões, mas também temos que discutir questões da nossa universidade. A universidade está mudando e pessoas com singularidades, pessoas que até então não chegavam no nosso espaço, chegaram. Muitas pessoas que eram silenciadas no nosso espaço, hoje têm direito de voz.
Temos que pensar uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que respeite todas as singularidades. E, enquanto a do FEP, temos que dialogar com a reitoria para respeitar essas singularidades, inclusive para atender aos nossos alunos as suas características. A partir de 2012, a gente tem uma lei de cotas que respeita o acesso às pessoas à universidade por meio de singularidades, cotas sociais, cotas de pessoas com quilombolas, pessoas indígenas. E a partir de 2016, a gente tem uma brecha nessa cota, que mudou a legislação, e pessoas com deficiência estão chegando à universidade nas nossas salas de aula. A partir de 2018 já é uma realidade. Todos os nossos cursos, todos têm cota para pessoa com deficiência. E agora, como é que a gente vai atender essas singularidades? Então, uma das propostas da Chapa 2 é ter esse diálogo com a reitoria em busca de formação continuada, diálogo para dar conta dessas singularidades que vão mexer com a nossa aula, com o nosso plano de aula, com atendimento ao nosso aluno. Porque todos os outros sujeitos, eles chegaram na universidade e tivemos que nos adequar. Mas com o sujeito com deficiência, a amplitude de ressignificar esse atendimento vai mexer e está mexendo com o nosso espaço físico, a partir de rampas, a partir de experimentos didáticos, a partir de estratégias de tecnologia assistiva, mas também em rupturas de barreiras atitudinais. E uma das propostas da Chapa 2 é abrir esse diálogo, essa temática que até então é silenciada na maioria dos debates, para que a gente respeite esse novo olhar para com a universidade. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui o professor Augusto, presidente da FEP, que está mediando o debate, cumprimentar os colegas da Chapa 3 e também os colegas da Chapa 1. É um prazer muito grande estar debatendo com vocês propostas para a nossa direção da entidade nos próximos 2 anos. O que o professor Hernani falou é verdade, até porque o professor Antônio Carlos Cardoso vai estar nos assistindo depois a esse debate pela internet e como não tem intérprete de Libras, ele não vai saber aqui o que a gente está dizendo. E ele é da nossa chapa. Então, realmente fica essa lacuna e a gente espera que nos próximos debates a direção da FEP resolva essa questão do intérprete de Libras, para que não só o professor Antônio Carlos Cardoso, mas o professor Arnaud, os outros professores, toda a comunidade tenha acesso ao debate que a gente faz aqui, muito importante para a FEP e para a universidade de modo geral. Bom, a nossa Chapa 2, a FEP, democrática e inclusiva, primeiro que ela reitera alguns elementos já colocados aqui. É evidente que nós somos contra as privatizações. Somos favoráveis a uma Petrobras forte, somos favoráveis ao Estado soberano, ao Estado democrático de direito, à soberania nacional, aos direitos historicamente conquistados. Vamos lutar muito por isso, para continuarmos tendo um país que melhore a sua democracia, porque a nossa democracia ela ainda é capenga em vários aspectos. Às vezes nós mesmos, nas nossas organizações, não somos tão democráticos assim, né? Então, para nós, fortalecer a democracia é importante. Como que você fortalece a democracia? O objetivo geral da nossa Chapa 2, caso a gente seja eleito, na nossa gestão, a gente vai trabalhar muito para fortalecer a credibilidade da ADUFEP perante a nossa categoria docente e perante a sociedade. Isso é muito importante, porque quando você tem uma representação sindical que tem credibilidade, que as pessoas respeitam, que as pessoas ouvem, você tem mais força para negociar com o patrão, para dialogar com a reitoria, para dialogar com o governo federal, para reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários e melhor carreira. Vou falar, a nossa proposta está aqui, a gente tem distribuído pelo campus, nesse folheto, na primeira página, os princípios políticos que a gente defende, da nossa Chapa 2, a gente acha fundamental retomar, fortalecer o protagonismo político da ADUFEP. Isso é muito importante. A ADUFEP tem que ser protagonista
político dentro da universidade. Vou falar apenas o primeiro item do nosso ponto programático aqui na proposta. A nossa carreira, em 2005, quando eu comecei a trabalhar aqui na universidade como professor efetivo, passei no concurso, adjunto 1, assumi já com doutorado, o contra-cheque nosso tinha várias gratificações, GEMAS, GAI, antes tinha a GED, e o vencimento básico era bem pequeno, eu me lembro na época era R$800. Então foram as lutas do movimento docente, as greves, particularmente a greve de 2012, quando a gente estava à frente da direção da entidade, que a gente acumulou algumas conquistas, claro que não distante ainda do que a gente queria, mas a gente acumulou a incorporação de algumas gratificações, mas falta uma, e no nosso ponto programático nós estamos defendendo, estamos empunhando uma bandeira com muito vigor, que é incorporar a RT ao nosso vencimento básico. A RT não é salário, a RT é uma gratificação. Se a gente não se unir, se a gente não lutar pela incorporação da RT ao nosso salário, há um risco sim, como aconteceu na Grécia em 2008, do governo federal caçar essa nossa gratificação. Então, por isso é importante a gente lutar muito para incorporar a RT ao nosso vencimento básico e garantir nosso salário. E além disso, meu tempo está acabando, mas vai ter mais blocos aí pela frente, mas é fundamental a gente lutar por melhores condições de trabalho dentro da universidade. Dialogando sempre com a reitoria, exigindo do governo federal condições adequadas para ensino, pesquisa e extensão na universidade. Obrigado, professor. Próximo bloco, a ordem das falas segue o sorteio inicial, chapa 3, chapa 1 e chapa 2. Serão sorteadas 3 perguntas, tendo os representantes da chapa 5 minutos para responder cada pergunta. Haverá alternância da ordem da resposta. A primeira pergunta será respondida pelo primeiro sorteado e seguido pelo segundo sorteado e, consequentemente, o terceiro. Então, a primeira pergunta a ser realizada, chapa 1. A ordem do sorteio. Que foi 3, desculpa, chapa 3. Chapa 3. Chapa 3, chapa 1 e chapa 2. 3 perguntas. 3, 2, 3, 3, 1, 2. 3, 3, 2. Não, vocês perguntam. Só as perguntas do bloco da público. Não tem público, não tem pergunta. Alguém colocou pergunta aí? Então traga. Aqui. Tem 3 perguntas. 2 perguntas só. Só 2 perguntas. Então, todos vocês podem responder as 2 perguntas. O que é que vocês acham? Uma de cada vez, né? Leu uma, todo mundo responde. Pergunta do professor Renato e professor Marco Fidalgo. Professor Marco Fidalgo, chapa 3. O que podemos esperar da gestão 2018-2020? O sindicato de quê? De luta ou o sindicato de serviço, festas, alheio a causas nacionais ou locais? Podemos crer que o sindicato vai repassar as verbas para o Andes ou defenderá a desfiliação? Chapa 3. Agradecer ao professor Marco, né, pela pergunta, professor aqui do CAV. O que esperar da gestão 2018-2020? Isso é o que a gente está debatendo agora nesse processo eleitoral, porque a resposta vai depender de qual vai ser a chapa que vai se tornar direção. Se depender da gente, né, do Graúna, da chapa 3, a nossa defesa
é que essa conjuntura extremamente dura, difícil, em que a crise econômica não se esgotou, né? A emenda constitucional, agora que a gente vai começar a sofrer mesmo esses novos cortes, e com tudo que a gente falou aqui na exposição inicial, isso exige um sindicato forte e de luta. Porque o movimento que a gente está vendo de fortalecer um sindicato de serviços, né, como é apontado na pergunta, em que tem cada vez mais convênios com escola de línguas, esteticista, com a Toyota, ou com as festas que os próprios diretores atuais falam que às vezes só a decoração custa R$9.000, isso não prepara a gente para essa conjuntura. E muito menos o enfraquecimento do movimento nacional. Porque se o nosso desafio não é um desafio puramente local, não tem sentido um sindicato isolado. Se o nosso desafio é enfrentar uma ofensiva, que ela inclusive não é nem só puramente nacional, né? Tem interesses internacionais aí, de desmonte da universidade pública, o relatório do Banco Mundial. Então, são oponentes aí muito poderosos. Isso exige a gente se unir do lado de cá, entre todos esses segmentos que estão sendo atacados por essas medidas. Isso exige um total respeito à democracia interna, né, que haja, de fato, as assembleias regulares, que as assembleias sejam respeitadas, não sejam encerradas por vontade de um ou outro diretor, e que o vínculo com o movimento nacional docente seja reconstituído. Porque, como é apontado pelo professor, nos últimos 2 anos, não houve o repasse ao Andes. Isso foi um grande retrocesso, porque a luta que a gente estava fazendo é uma luta no plano local, né, mas articulada com esse plano nacional. E isso exige da gente essa reconstituição, inclusive para a gente incidir nos rumos do movimento docente nacional. E quando a gente fala que quer fazer parte, não significa que ele seja homogêneo, tem divergências lá. E essa atitude da atual gestão impediu a gente de participar, por exemplo, dos congressos, de ir lá e defender que a entidade se posicionasse claramente contra o golpe, né? Então, isso foi um impedimento. Então, do ponto de vista da gente, da chapa Graúna, democrática e de luta, se depender da gente, né, do resultado dessas eleições, esse próximo biênio vai ser de um sindicalismo de luta, combativo, em que a gente vai trabalhar para unificar a categoria, para responder a todos esses ataques que estão vindo. Veja, todas as 3 chapas falam de luta, todas as 3 chapas que ficam o cenário nacional, a situação do cenário nacional. Aí você tem que tomar por referência quais estratégias cada um monta. O primeiro aspecto que foi ressaltado aqui pelo professor Soraya é o fato que essa não é uma luta local. As nossas temáticas não vão ser resolvidas ao nível da UFPE. Nós estamos falando de congelamento de gastos públicos, nós estamos falando do bloqueio da carreira docente, nós estamos falando de privatização, nós estamos falando de lutas nacionais. Então é preciso resgatar uma luta nacional ao qual essa gestão da UFPE não contribuiu quando optou pelo isolamento. Ter uma divergência com o ANDES é parte da política, é parte natural do debate político. Mas você tem que ver por que mecanismos você traz esse debate. Então, se você acha, por alguma razão, que é preciso deixar o antes, coloque isso para a categoria e debate isso com a categoria. E respeite as instâncias que são colocadas. Além disso, é necessário entender que é preciso ter informação para qualquer ação consciente. As pessoas não se posicionam conscientemente sem esses 2 elementos. E aí você precisa criar mecanismos, canais, para poder socializar a maior parte, todas as informações necessárias para tomar decisão, e também para que as pessoas possam compreender a complexidade desse momento. Isso significa dizer fortalecer o Conselho de Representantes, formar comissões abertas a todos os professores, e ter uma política de comunicação que tenha essa preocupação de informação mais ampla. Outro elemento que você precisa considerar quanto a isso é, para além da estratégia que aquela força, que aquele grupo apresenta, o seu histórico. E nós temos também um histórico de militantes que têm também seus 40 anos de luta. Apoiando a nossa chapa, existem vários ex-diretores da ADUFEP. Inclusive a Marieta foi presidente da ADUFEP, está na nossa chapa, o Edenilton está apoiando a nossa chapa, o Daniel Rodrigues, o Paulo Lucas Santiago. A gente tem uma lista de ex-militantes que já foram diretores da ADUFEP e que estão participando estão apoiando a nossa chapa e que vão participar também da nossa gestão. Chapão. Bom, pessoal, o sindicato de luta,
é o sindicato do qual participam todos os seus sindicalizados. E é importante isto. Nós temos, nesses 40 anos, sido um sindicato de luta. Eu estive desde a primeira direção da FEP e estou lá ainda hoje, na luta em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. A crise política que nós vivenciamos hoje, com este golpe jurídico, midiático, legislativo, ela traz um elemento extremamente nocivo ao serviço público, que foi a emenda constitucional 95. Ela congela todo investimento no serviço público. E nós temos que reunir todas as forças sem sectarismo para defender a universidade. Foi por isso que nós aqui construímos a Frente Pernambucana em Defesa da Universidade Pública. Por isso nós participamos aqui da Frente Ciências Sem Corte, que é a Frente Nacional. É nessa perspectiva que nós estamos trabalhando. Mas não vamos isolar o docente das suas necessidades. A primeira greve que nós fizemos aqui na Universidade Federal de Pernambuco, nós saímos à busca de alimentos para distribuir com os funcionários na época, porque o governo federal havia cortado os seus salários. E nós não íamos deixar os colegas enfraquecerem na greve, porque não teve alimentos para eles no final do mês. Isso é extremamente importante, entender essa questão. Qual é hoje o grande problema no salário dos professores? O grande problema no salário dos professores é o seguro-saúde. O aumento dado agora pelo seguro-saúde, que é bancado pela universidade, articulado pela universidade, foi de 30%. Isso interfere na vida do professor, interfere no salário do professor. E a nossa proposta é trabalhar, fazer um debate com o conjunto da categoria para resolver o problema do seguro-saúde. Ora, eu defendo o SUS. Nós defendemos o SUS, nós fomos criadores do Sistema Único de Saúde. Mas nós temos que entender que o governo atual está querendo desmontar o Sistema Único de Saúde. E nós temos que lutar pelo Sistema Único de Saúde e, ao mesmo tempo, pelas alternativas que se apresentam. Então, nessa perspectiva que está aqui, nós vamos estar com a experiência de 40 anos de luta, entendendo que ela é complexa, não é tão simples. E é por isso também que nós participamos de diferentes formas de discussão nacional. Nós vamos para a reunião do ano, vamos. Nós somos do ano, somos. Eu sou fundador do ANDES. Nós vamos para o país, vamos. Por que não vamos? Porque é outro fórum de debate da universidade. Se o IMDI nos convidar, que é outro movimento docente independente, nós vamos também, porque é o que nós queremos. Queremos a unidade de todos em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, contra esse golpe implantado no país. Então é nesse sentido que a gente vai colocar e tentando negociar o pagamento do ANDES. Só que o ANDES não aceitou o pagamento do mesmo jeito que aceitou a forma de pagamento feita para o FEP. Quis um pagamento diferenciado. Nós estamos discutindo, como havia um problema eleitoral, nós estamos esperando que haja porta da diretoria para voltarmos a negociar o pagamento antes. Mas isso vai ser discutido também com a categoria docente. Não vai ser uma decisão da diretoria, vai ser uma decisão do coletivo em assembleia, especificamente convocada para tal fim, onde todos os docentes, democraticamente, saibam antes, pensem antes, para depois que eu chegar na assembleia debater, discutir e deliberar sobre os encaminhamentos a 3 de março. Vou passar aqui para ela. Eu acho que o histórico dos 40 anos de luta e o histórico de luta dessa gestão, como bem colocado por Aldísio, ele deve ser fortalecido. Inclusive os debates de cunho, que a gente chama de acadêmico-político, eles precisam acontecer com mais frequência, como foi o caso de um evento que participamos com o Haddad, em que foi debatida a crise política, a crise que atinge o Brasil, numa perspectiva acadêmica. Ele esteve na Universidade Federal enquanto professor da área lá da USP, para discutir, inclusive em parceria com o Departamento de Sociologia, que estava fazendo 50 anos. Então, além desses debates, o fortalecimento dos movimentos, conhecimento sem corte, que é um movimento nacional, que traz inclusive outras entidades científicas para junto das ADs, para fortalecer essa luta em defesa do financiamento público, da pesquisa,
do ensino, pesquisa e extensão na universidade pública. Obrigado, professor. Chapa 2. Ok. O professor Edson lembrou muito bem, teve um importante debate com a presença de Fernando Haddad no seminário Crise Política e Democracia em agosto do ano passado, lá na quadra do Núcleo de Educação Física da UFPE, que foi coordenado pelo professor Siddhartha Soria, que é do Departamento de Sociologia e está na nossa chapa, está na chapa 2. Então, a chapa 2, ela, mesmo antes de estar, professor Siddhartha, mesmo sem fazer parte da direção da DUFEP, já vem fazendo luta para fortalecer a democracia. Eu quero, antes de começar a responder a questão, agradecer muito o apoio do professor Sérgio Sete, que é da atual direção da DUFEP, apoia a chapa 2. A professora Fátima Cruz, do Centro de Educação, é da direção atual da DUFEP, apoia a chapa 2. A professora Luciana Kramer, de Caruaru, é a atual segunda vice-presidente da DUFEP, apoia a chapa 2. A professora Fábia Potts é secretária da DUFEP, apoia nós da chapa 2. E o professor Gilberto, que está sentado ali, ele é atual dirigente da DUFEP e ele está na nossa chapa 2. Né? Então, agradecer muito esses apoios. E, em relação à questão, o que esperar? Muito obrigado, professor Marco Vidal, pela pergunta. É esperar muita luta, caso a gente se eleja para a próxima gestão. Vamos fazer muita luta como já fizemos. Eu já fui de 2 diretorias com outros docentes, né? 2010 a 2012 e 2012 a 2014. A diretoria que foi de 2012 a 2014, nós inauguramos aqui a subsede do Centro Acadêmico de Vitória, inauguramos a subsede do Centro Acadêmico do Agreste, nós conseguimos ampliar em 232 novos sindicalizados a nossa entidade, e esse é o maior patrimônio, você ampliar a base da entidade. E nós fizemos muita luta. A greve de 2012, fui eu que coordenei aquela greve lá como presidente da DUFEP, não coordenei sozinho não, tinha um comando de greve combativo, que a gente dialogava, a gente conversava, a gente combinava as ações e fizemos uma greve muito forte. Uma das consequências dessa luta de 2012 foi a mudança no nosso plano de carreira. Antes era 17 níveis o nosso plano de carreira e agora está em 13 níveis. Claro que precisa melhorar. Havia um debate de diminuir o interstício da progressão para 1 ano e meio. Infelizmente, ficou em 2 anos a mudança de um nível para outro. Né? Mas fica como essa pauta para que a gente avance, para que a gente possa progredir na carreira de maneira mais rápida. Né? Que hoje o professor que entra no início da carreira, ele demora 26 anos para chegar a professor titular. Sendo que, se a gente diminuir o interstício de progressão, a gente pode acelerar a promoção e progressão dos professores. Uma outra coisa importante da luta muito forte que a gente fez em 2012, quando eu estava à frente da direção da DUFEP, junto com outros combativos, companheiros, amigos de luta, é a possibilidade de todos nós docentes da UFPE chegar à classe de professor titular. Quem entrou antes de 2012 na universidade, sabe que acesso à classe de professor titular era um concurso disputadíssimo lá no Conselho Universitário, que ia uma vaga para cada centro acadêmico, e era uma vaga extremamente disputada entre os professores decanos. Hoje não, com a mudança na lei de 1º de março de 2013, que é consequência da greve de 2012, a luta muito forte que a gente fez, e a gente vai continuar fazendo, caso a gente seja eleito, a todos nós docentes, através das progressões, a cada 2 anos, podemos chegar à classe de professor titular. E sobre prestar serviço, professor Marco Vidal, eu acho que eu não vejo problema nenhum em prestar serviço. Não pode deixar de fazer luta. Nós vamos fazer muita luta e vamos sim prestar todo o serviço que o docente puder recorrer à DUFEP para uma assessoria jurídica, para um convênio que for de interesse da categoria. Nós vamos melhorar os convênios que já existem hoje na DUFEP. Passo agora aqui a palavra para o professor Hernando. Só enfatizar mais uma vez que, além de uma luta nacional por melhores condições de trabalho, havia um diálogo com a reitoria para melhores condições de trabalho na nossa universidade, para que nossos serviços de professor para com os nossos educandos sejam prestados de da melhor forma possível, com as melhores condições. A gente entende que a universidade está mudando e de 2012 para cá as mudanças são mais frequentes, são mais impactantes, e a partir de 2018 os impactos vão mexer
com o nosso fazer docente. Então, esse diálogo com a reitoria é de fundamental importância para a nossa universidade pública gratuita e de qualidade. Obrigado, professor. A segunda pergunta foi do professor Renato Saldanha, daqui do Centro Acadêmico de Vitória. Muito se fala da necessidade de unidade entre os trabalhadores para fazer frente aos ataques e retrocessos. Eu quero saber como as chapas pretendem, caso eleitas, contribuir para a construção dessa unidade. Primeiro a responder, chapa 3. Agora, não é, pela regra, não é outra chapa que começa? A primeira pergunta será respondida pelo primeiro sorteado, seguido do segundo sorteado e, consequentemente, terceiro. Aí a segunda pergunta. Chapa 1. Chapa 1 pode iniciar. Essa hoje aqui acabou. Veja só, isso aqui é importante porque a criação da Frente Pernambucana da Universidade Pública, a Frente Pernambucana, mostra um pouco desse sentimento que nós temos de unir num momento crucial como esse. Essa unidade também, ela tem que se dar, é um bom exemplo da unidade externa, mas ela também tem que se dar internamente. E isso tem que ser feito a partir do diálogo entre os diversos pensamentos, as diversas correntes de pensamentos da universidade, para que diversos olhares se unam no sentido de fortalecer a luta, sem destacar personalismo, projetos pessoais. Num momento como esse, é importante defender a universidade pública, é importante defender a ciência, pesquisa e inovação, é importante defender o Estado Democrático de Direito. Num momento como esse, os projetos pessoais eles precisam ser deixados de lado, né? Não vale personalismo numa hora dessa. Então, é importante sermos incansáveis no sentido de unir todos os docentes, técnicos e estudantes, como nós fizemos na Frente Pernambucana da Universidade Pública, nessa luta para que possamos ser vitoriosos. Bom, só dar um exemplo de luta, que às vezes a gente pensa que não precisa trabalhar com diferentes, por exemplo, a conquista da nova carreira que nós temos. A carreira que nós temos hoje foi uma luta de todos os trabalhadores das universidades. Mas quem assinou com o governo a carreira que garantiu o professor titular fizesse parte da carreira foi o PROIFES, não foi o ANES. Para entender que é preciso dialogar, não é condenar por condenar, tem que dialogar. Então é importante entender essa questão. Por exemplo, nós temos que dialogar com a universidade, Agora, não podemos perder a autonomia do sindicato como um defensor e um representante dos trabalhadores, no caso nosso, dos docentes trabalhadores da universidade. Essa que é a questão que nós vamos ter que continuamente discutir e aprovar. Por exemplo, nós temos vários apoios da nossa chapa, inclusive pessoas que são dirigentes de centros da universidade. Agora, ele, como diretor de centro, ele é diretor de centro. Não é diferente dele como sindicalizado. Essas pessoas têm que saber fazer. Vamos dialogar? Vamos. Mas vamos respeitar a autonomia de cada um naquilo que eles têm que ser respeitados. Vamos dialogar com o reitor? Vamos. Nós já trabalhamos várias vezes e condenamos portarias feitas pelo reitor. Nessa nossa gestão foram várias. Estamos agora questionando mais uma. Isso é importante porque este é o papel do sindicato. Agora, nós não podemos estar constantemente judicializando tudo. Aí realmente é uma questão que a gente vai ter que entender. Por quê? Porque esse caminho é o caminho que foi utilizado agora para dar o golpe no Estado brasileiro. Se nós queremos um Estado soberano, uma democracia interna importante, então nós temos que cada vez mais abrir um processo de diálogo. As diferenças e as divergências são importantes e nós sempre trabalhamos isso. Agora, nós não podemos dizer, porque tem diferença e divergência, que tenha antagonismo. Aí são diferentes. Não digo onde é que isso vai chegar. Então é nesse sentido que a gente acha que a luta da classe trabalhadora, por exemplo, a gente fala muito aqui no assassinato de Marielle. Mas todo dia, quase nesse país, é assassinado líderes sindicais.
Um outro é quem denuncia, mas quase todo dia tem. E é importante entender por que são assassinados os líderes sindicais. Porque são aqueles que estão tentando mudar o país, estão tentando colocar que o país é de todos. E no nosso processo de evolução, quando houve a abolição da escravatura, os escravos tiveram, foi dito que eram livres, mas livres para quê? Se não foram indenizados em nada, se não tiveram acesso à terra. A lei brasileira, até pouco tempo, proibia o acesso à terra no país que tem a maior extensão territorial do planeta, praticamente. Uma das maiores extensões territoriais. Nós agora estamos voltando a ter fome. Por que está voltando a ter fome? Um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, porque as políticas que são implantadas no atual governo, com a emenda constitucional 95, são exatamente aquelas que levam ao desenvolvimento da miséria novamente do país. Então, vamos olhar, por exemplo, só no Rio de Janeiro, a miséria aumentou 3 vezes. Eram 103 mil pessoas lá, hoje são 400 e tantas, mais 3 vezes aumentando a miséria. Por quê? Porque está aumentando em todo canto, porque a política que está gerenciando o país, uma política contra a classe trabalhadora, é uma política contra a inclusão social do povo brasileiro na economia do país. Obrigado, professor. Chapa 2. Eu quero agradecer ao professor Renato Saldanha, ele está aqui no auditório, precisou sair, né? Mas pela sua pergunta, a resposta da pergunta do professor Renato, da Chapa 2, está aqui no nosso programa de trabalho, no nosso plano de trabalho, na primeira página. Eu vou ler, que fica mais claro até do que se eu fizer aqui a argumentação. Precisamos de uma diretoria forte, sem sectarismo, também sem personalismo. A do FEP é de todos os docentes da UFPE, sem distinção. Nesse momento de crise política, defendemos a amplitude da representação sindical, a experiência combativa, o espírito inclusivo como tônicas da nossa atuação para enfrentar um momento de crise política por que passa o Brasil. Precisamos da ADFEP conduzindo a luta de todos os docentes, sem revanchismo com disputas políticas passadas. Atuaremos no sindicato, na direção de um sindicato amplo, forte, verdadeiramente democrático, transparente, combativo e inclusivo, na busca de ampliar nossos direitos e atender às expectativas da nossa categoria docente. Em relação à unidade, ainda complementando esse pensamento, esse princípio político que a gente defende, que eu acabei de ler, que está no programa da nossa chapa, diálogo, a necessidade de fazermos diálogo e de ouvir todos os docentes. Quando você não dialoga, você começa a ouvir só um lado da história e não ouve outro lado. E aí começa a ter pensamentos ou atitudes enviesadas, sem ouvir a pluralidade, a diferença das opiniões da categoria. Inclusão inclui todos os professores no debate, não só aqueles que pensam igual a mim. Se eu dialogar só com quem pensa igual a mim, eu vou ter um sindicato ali capenga, porque ele não dialoga com todos os docentes, não tem a credibilidade da maioria da categoria e não tem capacidade de mobilização. Então, por exemplo, para o professor ir numa assembleia, ele tem que ou confiar muito na sua diretoria, ou ser uma pauta que seja extremamente de interesse dele, senão ele não vai para a assembleia. Então, uma diretoria com credibilidade, ela une a categoria. O objetivo geral da nossa gestão, caso a Chapa 2 seja eleita, é fortalecer a credibilidade da UFEP. E isso exatamente é unir a categoria. E unir a categoria sem dar tapa na mesa, sem gritar, sem escarcel, com muita tranquilidade, com muita paciência, com muita transparência, com capacidade de articulação, ouvir a opinião diferente, ganhar na força do argumento, ganhar na força da capacidade de diálogo, ganhar na força da capacidade de pedir desculpas, caso a direção cometa um erro, e não dando soco ou dando tapa na mesa que você une a categoria. Isso você cria uma cisão dentro do sindicato desnecessária. Tem um elemento muito importante que está acontecendo, espero que os colegas do Comitê UFPE contra o Fascismo assistam esse debate, porque está no nosso programa o fortalecimento do Comitê UFPE contra o Fascismo, porque um elemento da nossa categoria
que é a nossa categoria, ela tem vários setores e é um setor importante de professores militantes. A grande maioria deles são sindicalizados, a do FEP, e a do FEP, que já está dando apoio para esse comitê, vai precisar fortalecer esse apoio, precisa investir mais nesse comitê. Então você une a categoria quando você também potencializa iniciativas de grupos da nossa categoria docente que defende pautas importantes para nós, sejam pautas globais, nacionais, ou sejam pautas locais. Você une a categoria quando você ouve as pessoas, quando você tem sensibilidade para, ao invés de atacar quem é diferente ou quem pensa diferente, você ouvir, levar aquela crítica para sua casa, remoer aquela crítica e voltar para a direção do sindicato no dia seguinte e analisar e começar a ter um comportamento diferente. Será que aquele professor que me criticou ou que criticou a do FEP não tinha razão? Eu acho que você une a categoria quando você tem mais um pensamento de liderança servidora do que de liderança autocrática. Obrigado, professor. Então, as considerações finais será feito... Eita, desculpa. Esqueci, ó. Chapa 3. Bom, a unidade é um objetivo a ser buscado, agora é preciso entender em que termos se busca isso. Porque, às vezes, você tem a seguinte armadilha. Uma força hegemônica reivindica a unidade de todos da seguinte maneira: vem atrás de mim. Eu dou as cartas, eu defino o que é, e ser unitário é aceitar a nossa plataforma. A unidade só se dá exatamente entre os diferentes, na diversidade de ideias. E é o resultado de um processo. É o resultado de um processo de debate político. Quando a gente fala de democracia, exatamente por entender que é preciso um certo ritual, um certo procedimento político para que essa diversidade de ideias possa convergir para um resultado no qual se possa formar a unidade. Esse diálogo que é necessário durante todo esse processo também é uma afirmação de posições. Dizendo de outra maneira, não é submissão. Dialogar não é aceitar o que o oponente, no caso o governo, em muitos momentos, estabelece como o que deve ser. É um conflito político que precisa ser conduzido de forma racional, de forma civilizada, e em que as diferenças não somem. Uma confrontação de perspectivas. O exemplo que foi dado aqui pela Chapa 1, em relação ao PROIFES, como exemplo de diálogo, eu acho que é péssimo. Porque o PROIFES é uma articulação resultante de uma articulação governamental. O governo do PT se mobilizou para ter, junto aos docentes, um canal de diálogo direto. E o PROIFES se organizou nesse sentido. O PROIFES nunca teve a expressão democrática de base, de inserção na categoria docente que teve antes, em nenhum momento. Era fácil o PROIFES fechar um acordo com o governo, dado que ele nasce com esse propósito, de poder estabelecer um canal que não seja o canal conflitivo, dado que a categoria docente expressa no antes, em sua imensa maioria, tinha um entendimento muito diferente do que o governo do PT naquela ocasião indicava. Então, eu acho que a unidade é o resultado de um processo político, de um debate político, que precisa ser construído, e para isso nós temos que ter ferramentas democráticas para que esse debate possa ser estabelecido e essa unidade possa ser alcançada enquanto objetivo. Por isso que a gente acaba pautando muito essa questão da unidade como resultado do fortalecimento do Conselho de Representantes, fortalecimento a respeito das nossas assembleias. Nessa questão da unidade, eu acho que tem vários elementos bastante importantes, né, de serem destacados. Um dos elementos é que quando a gente discute a necessidade da unidade, a gente pensa dentro da própria universidade a unidade com os demais segmentos, né, com os estudantes, com os técnicos, até mesmo com os terceirizados, né, que são os primeiros a sofrer aí com os cortes. E a gente tem que estabelecer esse vínculo, né, de solidariedade, de unidade na luta. E um exemplo disso foi durante a greve de 2016, que a gente criou o Comando Unificado de Mobilização, que infelizmente a diretoria atual desconsiderou esse espaço, né, mas que a gente entendia que era fundamental articular, até mesmo porque nessa conjuntura pós-golpe, a resistência estudantil com a ocupação das escolas, das universidades, foi extremamente importante, né? Foi uma ponta de lança
contra o governo golpista, que inclusive impulsionou os outros setores, né? Aqueles que atenderam esse chamado da solidariedade e da unidade. Outro elemento é a unidade entre os docentes da própria UFPE. E a gente sabe que, né, dando continuidade ao que a Atenágoras falou, isso pressupõe a democracia. Porque a unidade se dá em torno daquilo em que todos são convocados a debater, a decidir. É preciso que as pessoas participem desse processo de discussão e decisão para, de fato, encaminharem conjuntamente aquela posição majoritária, né? Mas que é fruto de um diálogo, de um amadurecimento. E, nesse sentido, a atual diretoria também deixou a desejar. Por exemplo, no último semestre de 2017, momento de conjuntura, de acirramento, de ataques, não teve uma assembleia chamada pela diretoria, apenas pelo Conselho de Representantes. Então, como fazer a unidade, né, nesses atos nacionais de luta que estavam sendo convocados, sem um momento democrático da decisão? Tem também outro elemento, que é a unidade com o funcionalismo público, porque os ataques que nós, como professores, sofremos, eles são sofridos pelo funcionalismo de forma geral. A ameaça de congelamento de salários, a ameaça de não haver concursos, né? E isso antes tem se envolvido junto ao FONASEF, e acho que é uma coisa que a gente tem que dar continuidade. E também essa unidade com os trabalhadores e oprimidos em geral, já que os ataques estão vindo para todos, né? Mulheres, negros, LGBT, indígenas, quilombolas, trabalhadores, e a resposta só pode ser unitária. Então vamos para o último bloco, considerações finais. Será feito um sorteio para a ordem das falas dos candidatos. Primeiro a falar será a chapa 3. Segundo a falar será a chapa 1. E terceiro a falar a chapa 2. 3 e 2. 3 minutos. Esse é apenas o primeiro contato do debate que segue até as eleições. Na verdade, os corredores, na sala de aula, na sala dos professores, é que está se dando um debate mais detalhado. É porque esse debate ficou um pouco prejudicado pelo atraso em função do acidente que teve na guerra das corredores. Esperamos que nos outros dois debates possam aprofundar mais. Agora, eu acho que em termos de eixo geral, fica bem visível que a chapa 3 é a chapa da oposição, e não é de hoje, já de tempo. As duas chapas representam a situação, inclusive os próprios comentários se afuniram na defesa de um conjunto de ações da atual direção, e que nós entendemos que não é que eles excluam do discurso a questão da luta política, que eles não sabem, eles não estão priorizando adequadamente, devidamente essa questão. Então, é claro que o sindicato precisa atender necessidades mais imediatas, pautas mais imediatas, questões de atendimento de alguns serviços que os professores precisam. Mas é uma hierarquia, não é um grêmio recreativo, é um sindicato. E como sindicato, ele tem que colocar em primeiro lugar aquelas grandes questões que só podem ser resolvidas ao nível sindical, ao nível da atuação local e nacional dos sindicatos. E você tem que, as questões de ordem mais pessoal, elas melhoram quando você melhora o salário. Mas o salário só pode ser melhorado ao nível nacional, ao nível das lutas que são travadas nacionalmente. O que a Chapa 3 está tentando é enfatizar essa necessidade de combatividade. Nós achamos que a atual diretoria se ausentou em momentos importantes, inclusive de buscar unidade com o segmento estudantil, com os segmentos técnicos. É citada muito essa frente pernambucana, é uma boa iniciativa, mas e a unidade interna, enquanto andou nesse aspecto? Então esse é o primeiro momento de contato que nós estamos, vamos ter outras oportunidades para tratar, mas a linha geral é essa. O momento é gravíssimo e nós precisamos de um sindicato combativo e democrático para dar conta dele. O chamado que nós da Chapa 3, Graúna Democrática de Luta, fazemos é que os professores e professoras, né, busquem as informações em relação às chapas. No trabalho que a gente está fazendo de campanha, junto aos apoiadores, a gente está sentindo esse anseio por um sindicato, de fato, que organize a luta. O pessoal está sentindo a falta dessa presença, da organização do debate, da formação, né? Foi até comentado pelo professor, o sindicato não tem mobilizado. A gente, como oposição, no curso que a gente fez em relação ao golpe, teve dias em que o auditório do CCSA estava
totalmente lotado. Por exemplo, a fala da professora Ana Elizabeth Mota, né, do golpe e a seguridade. Então, se nós, como oposição, podemos fazer isso, se a gente se tornar direção da entidade, a gente vai poder fazer muito mais nesse sentido. Então, vamos para o último bloco, considerações finais. Já foi feito o sorteio, o próximo é dia chapa, não é? Chapa 1. 3 minutos. Bom, eu queria agradecer aos colegas que aqui estiveram. Acho que é importante fazer um bom debate e deixar explícita a diferença entre as chapas, né? Eu acredito que há concepções distintas sobre gestão administrativa, financeira e concepção de sindicato distinta entre as 3 chapas. É importante deixar isso claro e que o professor que fará a escolha dia 6 e 7 possa fazer a escolha acertadamente, pensando na história, nos princípios que cada chapa defende e na sua concepção de sindicato do movimento docente. Eu queria ressaltar que o Comitê Antifascista, ele integra a Frente Pernambucana de Defesa da Universidade Pública e, mais uma vez, queria reforçar que é uma frente que reúne estudantes, professores e servidores. Quando a gente fala na necessidade de reinvenção do nosso sindicato, de repensar o sindicato, é porque, por exemplo, o movimento antifascista, ele é um movimento que tem reunido bastante público, a Frente Pernambucana de Defesa da Universidade tem mobilizado também. Acontece que as questões internas do sindicato, que dizem respeito à nossa categoria, não têm sido, não tem atraído o interesse dos nossos docentes. Né? Haja vista o número de participantes do Conselho de Representantes e pouquíssima quantidade de professores que sempre estão presentes nas assembleias. A gente precisa trazer o professor para o movimento sindical. Bom, pessoal, uma das grandes diferenças é que nós pensamos no sindicato para defender a categoria docente em todos os seus aspectos. Vamos para as grandes questões e vamos para as pequenas questões. Muitas questões que nós temos visto são as pequenas, é a questão da normativa criada pela reitoria. Não nós somos contra ela, porque discutimos com os professores para ser contra. Questão maior, vamos para a luta nacional. Essa que é a questão. Há um problema do seguro-saúde? Vamos discutir com o professor? Vamos junto com o conjunto dos professores buscar solução? Vamos. Porque essa é uma questão que está angustiando a categoria da nossa universidade. Nós temos exemplos de universidades que resolveram isso. Então, por que nós não vamos observar os exemplos que nós temos lá fora e for discutir aqui dentro? Isso não quer dizer, eu me lembro que o sindicato mais forte que nós já tivemos aqui foi o sindicato dos bancários. Naquela época ele era muito forte, ele tinha assistência médica, odontológica e sanital. Então, é importante entender o que é essa questão da assistência, o que é a questão da luta. Eu até para lutar tem que ter muita gente participando do sindicato. Se não vai para uma coisa, vai pela outra. Mas que vamos participar da luta sindical. Então, essa é uma questão bem clara, que a gente vai colocar o seguinte: nós somos funcionários públicos e temos que estar na luta do funcionário público em defesa da soberania da nação brasileira. Última chapa, chapa 2. Agradecemos a oportunidade de diálogo com as outras chapas e o aprendizado nessa manhã, que democracia é isso, é respeitar as opiniões e entender como cada um pensa e pensarmos um sindicato plural que respeite as singularidades, que respeite as pessoas, que respeite as opiniões e que juntos a gente defenda as nossas lutas. Não são poucas, são muitas. E a nossa chapa ela está em prol de uma defesa plural, defesa de singularidades, defesa de pessoas, defesa de profissional, defesa do nosso professor, defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, de melhores condições de trabalho e que a gente possa, junto à UFEP, dialogar sempre para melhores condições nesse espaço plural que é a Universidade Federal de Pernambuco. Eu quero também agradecer aqui a Comissão Eleitoral pela organização desse debate, as chapas 1 e 3, pelo alto nível aqui da discussão em torno do que a gente pensa para a UFEP nos próximos 2 anos. A gente fez questão de colocar no panfleto, logo na capa,
alguns componentes da chapa, e a foto da professora Carla Albuquerque, que é da enfermagem, dizendo não ao desmonte do SUS. Nós, da chapa 2, defendemos a saúde pública, defendemos o SUS fortalecido. Fizeram questão de colocar isso na capa do nosso folder. E, por fim, o sindicato tem que defender carreira e tem que defender salário. Então eu quero deixar claro que a chapa 2, a do FEP, democrática e inclusiva, tem as pautas locais, que a gente vai defender com veemência, mais inclusão e acessibilidade no campus, para os docentes, mas também para os nossos estudantes, exigir o cumprimento da legislação em vigor. Agora, temos uma campanha salarial pela frente. Temos que reivindicar, articular, mobilizar a nossa categoria pelas redes sociais, sim. Temos que ouvir a nossa categoria pelas redes sociais, sim, mas também temos que convocar a Assembleia, sim. Então temos que usar todos os meios para mobilizar a nossa categoria, ouvir os docentes e fazer uma belíssima campanha salarial, que aliás já está atrasado, fazer uma belíssima campanha salarial 2018, 2019 e 2020, para que a gente recupere a nossa capacidade de consumo, a nossa capacidade cidadã e que a gente resguarde o nosso direito como trabalhadores de pagar as nossas contas, de dar boas aulas e de fazer o nosso trabalho dentro da universidade, de ensino, de pesquisa e extensão com qualidade e com muita alegria no coração. Muito obrigado. Eu agradeço a participação de todos os colegas para o próximo biênio da entidade. Espero que a chapa vitoriosa mantenha o compromisso e a integridade com o dinheiro dos professores, mantenham o compromisso feito e firmado nas suas propostas de campanha. Espero que todos os professores possam votar de forma transparente, convicta de cada projeto, que possa ler cada projeto e assim entender o melhor rumo que a ASFEP tem que seguir. Um forte abraço a todos e todas.